Boa tarde a todos. Então, a nossa aula de hoje é sobre cirurgias coloproctológicas, ou também podemos chamar de proctológicas. São muitos procedimentos, mas o importante, assim, é vocês entenderem que temos diversos tipos, que é uma especialidade que tem diversos tipos de cirurgias, né? E que vocês conheçam um pouquinho de cada uma, tá? Eu não me aprofundei em uma só para poder trazer o panorama geral para vocês. Então, as cirurgias proctológicas, elas são procedimentos que geralmente tratam doenças do ânus, do canal anal, reto e cólon, tá? Elas variam, né, o seu porte entre pequenas cirurgias, cirurgias ambulatoriais e cirurgias de grande porte. Podem ser realizadas tanto por via aberta, laparoscópica, robótica ou transanal minimamente invasiva. Geralmente, o que leva à escolha da técnica é muito a questão da doença, né? E a clínica do paciente, né? Além, obviamente, da questão da equipe, né, ter experiência com aquele método de cirúrgico, né? Ter expertise. Então, aqui é só um mapa geral que traz aqui, então, opa, o resumo de todas as cirurgias. Então, nós temos cirurgias para doença hemorroidária, tem cirurgias para fístula anal, tem cirurgias para fissura anal, tem as cirurgias para doença pilonidal, tem as cirurgias coloretais, né, que envolve mais a questão oncológica, e temos outros procedimentos que envolvem o tratamento do prolapso retal, condições anorretais funcionais, né, desequilíbrio, necessidade de dilatação e tratamento de estenoses e excisão, né, de lesões anais, podendo ser condromatosas ou não. Bom, no tratamento cirúrgico da doença hemorroidária, né, uma hemorroida, ela tem indicação cirúrgica quando ela se classifica no grau 3 e 4, né, ou nos casos refratários ao tratamento conservador. A técnica varia, né, da intensidade, da necessidade e da quantidade de hemorroidas, né, que precisam ser removidas. Visa aliviar o sangramento, né, ou eliminar, uma vez que quando se tem hemorroida nos graus 3 e 4, é comum sangramento anal, evita o prolapso, né, porque são estágios que há um prolapso ao evacuar, né, evita a dor, o prurido e a dificuldade de higiene. Por quê? Porque a mucosa fica exposta, exteriorizada ao ânus, né? E como a mucosa é úmida, ela mantém uma umidade local que vai fazer com que esse paciente tenha um prurido local, né? E muitas vezes, né, ele não consegue ter uma higiene tão perfeita em decorrência dessa exposição dessa mucosa. As principais técnicas, elas envolvem hemorroidectomia aberta, que é chamada de Millie-Morgan, né, que é a ressecção mais tradicional, hemorroidopexia grampeada, a desarterialização hemorroidária e procedimentos ambulatoriais como ligadura elástica e escleroterapia. No componente, que é muito importante, por mais que seja uma cirurgia rápida, simples, ela é uma cirurgia dolorosa, né? E isso tende a ocorrer por quê? Porque o paciente, para ter indicação para fazer essa cirurgia, antes ele tem que ser preparado no pré-operatório para uma manutenção ótima daquele intestino. Por que que ele tem hemorroida? Porque ele faz esforço. Então, há uma necessidade de alterar hábitos alimentares para que melhore o hábito intestinal, não tenha mais a obstipação, a constipação intestinal, que é um dos causadores, o maior causador da hemorroida,
né? Então, o paciente ele não pode ir para o procedimento cirúrgico sem ter esse equilíbrio, porque senão ele vai sofrer muito no pós-operatório, né? Porque a evacuação precisa permanecer, continuar. Daí, ele tem que manter fezes pastosas. E no momento de fazer, após a cirurgia, né, o momento de evacuar, vai ser doloroso. Não tem como amenizar isso, né? E por ser doloroso, qual é a tendência do paciente? Segurar. Quando segura cocô ali na ampola retal, o colo entende que e vai continuar absorvendo a água daquele cocô. E isso faz com que as fezes fiquem mais ressecadas. E quando o paciente vai evacuar, ele sente uma dor insuportável. Então, a gente tem que fazer um bom pré-operatório desse paciente por conta dessa condição, né? Então, na hemorroidectomia aberta, vai haver a ressecção, então, dos mamilos. Muitas vezes, quando são muitos mamilos, se fazem em dois tempos, para não ter tanto sofrimento do paciente, né? Alguns pacientes toleram e pedem para tirar tudo logo, né? Mas a gente precisa deixar bem claro que o pós-operatório não é um pós-operatório fácil. Apesar de ser uma cirurgia rápida, né? Mas o pós-operatório ele é bem complexo, tá? Por quê? Porque envolve dor, né? Então, o que é que vai ser feito? Vai ser removidos os mamilos hemorroidários, né? Vão ser cortados, eles vão ser maturados, às vezes com sutura, mas vai ficar uma ferida aberta, tá? Então, isso é normal nesse tipo de hemorroidectomia. No final, eu falo minha impressão de cada dos pós-operatórios. Na grampeada, que a gente chama de PPH, vai também ser feita a remoção dessas hemorroidas prolapsadas, né? Porém, é mais rápido e vai ter um grampeamento, né? Esse grampeamento, ele não vai deixar a lesão aberta, tá? Porém, né, a dor chega a ser, às vezes, até maior, porque quando a gente tem a lesão aberta, não tem tanto edema. E quando você tem uma lesão fechada, o edema é maior. E essa questão torna até o desconforto maior ao evacuar. Na desarterização, é semelhante ao PPH, né? Só que aí tem o auxílio ali do Doppler para direcionar, né? E fazer com que haja, então, o corte desse fluxo sanguíneo para aquelas hemorroidas, né? Então, é, é um procedimento também simples e vai ser também um procedimento fechado, tá? Pode ser que fique um pouquinho que a gente chama de plicomas internos, né? Um tecido mais frouxo, tá? Mas que é normal. Mas a princípio o paciente não percebe essa frouxidão interna, né? Após a desarterialização. E os cuidados, então? Os cuidados envolvem avaliação clínica, laboratorial, pré-operatório e preparo intestinal. Esse preparo intestinal, obviamente, é feito um fluid enema antes da cirurgia, mas não é só isso, né? É aquilo que eu falei para vocês. O paciente precisa estar com o intestino regulado, né? Ele não pode estar mais no status de obstipação, tá? Porque senão o pós-operatório é insuportável, né? Ele sai com medicação de dor. Uma das coisas que a gente precisa sempre observar é a questão do sangramento, né? Porque a princípio não vai ter o normal de qualquer procedimento. Mas se tiver, pode haver necessidade de retornar ao centro cirúrgico para hemostasia local, tá?
A retenção urinária, infelizmente, é uma complicação muito frequente no pós-operatório dessa cirurgia. Por quê? Porque é uma cirurgia que vai causar muita dor no paciente, então é feito opioide, né, junto com o procedimento de anestesia. E isso faz com que aumente a chance, então, de uma retenção urinária. O que a gente considera normal após a cirurgia? É o paciente urinar nas primeiras 8 horas. Se passou de 8 horas, os métodos não invasivos de abrir torneira, fazer compressa morna, não vão resolver, tá? Então, é necessário, sim, a gente cateterizar, né, para retirar a urina que está lá. Porque a partir de 8 horas parada, aquela urina aumenta a chance de infecção, tá? Então, após 8, né, a gente não vai deixar chegar a 8 horas. Mas, por exemplo, o paciente chegou, no período noturno, tudo bem. De manhã ele não teve diurese, foi tomar banho, abriu o chuveiro, não teve diurese espontânea, precisa cateterizar. Não pode esperar o paciente sentir dor, né? Mais dor ainda, né? Porque como ele está ainda sobre o suporte de opioide, isso faz com que, às vezes, essa dor ela retarde um pouquinho ele a perceber, né? Então, a gente precisa palpar a região suprapúbica, verificar se tem aumento, e distensão vesical, tá? Uma coisa muito importante no pós-operatório desses pacientes é o banho de assento, né? Ele é morno, levemente para o quente, para quê? Não queimando, para aliviar a dor. É isso que alivia a dor. Só a medicação não alivia, né? Então há uma necessidade que ele faça de 4 a 5 banhos de assento no dia, né? E aí o banho de assento, dependendo se for uma cirurgia aberta, a gente ainda pede para ele usar entre 1 a 2 vezes no dia o permanganato de potássio. Para quê? Para manter aquela região, né, mais limpa possível. E a higiene nunca é com papel, tá? Porque ele escurece, traumatiza a região, né? Então é com toalha mesmo, a secar após os banhos. Nas fissuras anais, né? Geralmente a cirurgia ela vem para resolver a fissura crônica, né? A fissura aguda, ela é muito dolorosa, ela é sangrante e tudo mais, mas, né, com medidas conservadoras, elas conseguem fechar. Na fissura crônica, geralmente tem um componente que a gente chama de hipertonia esfincteriana, né? Que é o ânus muito contraído. Uma vez que esse ânus está muito contraído, por mais que a pessoa tente relaxar para evacuar, ela sempre vai ter uma contração. E essa contração o nosso ânus não é elástico igual na criança. Na criança tem uma elasticidade maior, né? Na vida adulta a gente perdeu isso. Então, rasga, e ao rasgar forma essa fissura anal, tá? Os principais procedimentos para tratar são esfincterectomia lateral interna, fissurectomia e retalho avançado, tá? Hoje ainda se tem a questão da aplicação da toxina botulínica para tentar relaxar, né, aliviar essa hipertonia. Então, a esfincterotomia lateral interna é a cirurgia padrão ouro para resolver, né, fissura crônica. Então, o paciente apresenta a fissura não, nem sempre é mediana, né? A fissura mais fácil de resolver é a mediana. As laterais geralmente estão associadas a outros componentes de doenças de base, que além de ter a fissura, vai ter o plicoma, vai ter a hemorroida, né? E às vezes a fístula, que são 3 problemas é, comuns no paciente que tem, por exemplo, doença de Crohn. Então, antes da cirurgia, após o procedimento, e, em alguns casos,
pode ser necessário realizar a colocação de um sedênio, né? Ou, né, apenas o corte resolve. Ele fica aberto. Na esfincterectomia lateral interna, fica um recorte ali aberto. Isso, a princípio, como está mais agudo pelo procedimento, ele tende a fechar mais rapidamente, né? Mas é sempre um paciente que vai retornar semanalmente para poder avaliar essa cicatrização, né? Desse recorte ali no esfíncter para aliviar a pressão, né? Para essa fissura. E o retalho? O retalho são casos mais graves, tá? Onde, às vezes, o que ocorre? É necessário ter um desvio de trânsito intestinal, tá? São pacientes com risco maior, com fístulas complexas, né? Então, no retalho, para ter uma cicatrização perfeita, ele tem que estar desviado. Então, são casos bem específicos, mas o retalho é próximo ali mesmo, é anodérmico, é trazer um pouco mais da mucosa para cobrir aquela lesão, tá? Consegue, né, preservar a continência, assim como a esfincterectomia lateral, tá? E na aplicação da toxina botulínica, a tendência é tentar provocar um relaxamento temporário, né, desse esfíncter anal interno. Deixar a questão da continência apenas para o esfíncter externo, né? Então, onde tiver a fissura, lateral à fissura é feita a aplicação dessa toxina, né, para relaxar o músculo, e aí tende a não ter essa contração tão exagerada e conseguir um processo de evacuação mais tranquilo, né? E então, os cuidados relacionados à fissura, na avaliação pré-operatória. A avaliação pré-operatória nesses pacientes, às vezes a gente não consegue fazer o exame local no primeiro contato. Por quê? Porque a dor é insuportável, né? E há uma necessidade de se fazer um toque para saber se tem relação com a hipertonia, né? Então, às vezes, esse paciente ele precisa ser medicado, né? Local e sistêmico para dor, para depois, no segundo momento, conseguir fazer o restante do exame, tá? Os exames para qualquer doença no retal, eles envolvem a manometria no retal, os exames de sangue, né? E tem que estudar o intestino do paciente. Então, tem que fazer ou uma reto sigmoidoscopia ou uma colonoscopia. Aí o que difere entre um e o outro é a idade do paciente, é a clínica do paciente, né? Mas precisa ter basicamente esses exames. No intraoperatório, o posicionamento adequado, verificar o conforto do paciente, tá? Monitorar a dor no pós-operatório, sangramento, a eliminação intestinal. Os cuidados são os mesmos em relação à a hemorroidectomia. Então, a gente pede também, muitas vezes, para fazer o banho de assento. O banho de assento nos ajuda o paciente tanto na higiene, que fica difícil, que só de bater a água dói, né, ali no pós-operatório mais recente. Então, o banho de assento ajuda muito nessa questão, tá? Nesse paciente, como componente de dor já é uma dor que ele meio que se acostumou, porque é crônico, às vezes eles não sentem tanta dor quanto o paciente da hemorroida, né? Mas o padrão de dor ele é semelhante, é porque ele já se acostumou com a dor que ele vinha sentindo. Aqui é porque eu me lembrei de pôr alguma coisa sobre os instrumentais. Então, é importante ter o afastador anal de Parks e o anoscópio. Então, o anoscópio é imprescindível e, de preferência, o anoscópio descartável, que ele é transparente e permite a visualização correta dessa fissura, né? Porta-agulhas, fios absorvíveis e seringa para infiltração anestésica e eletrocautério.
né? Fora a bandeja de pinça normal. E aí vem outro tipo de cirurgia, né? Que é a de fístula anal. Então, igual eu falei para vocês, tem patologias, né? Que as três coisas estão no paciente, né? Mas isso é de acordo com a doença de base desse paciente, tá? No caso da fístula anal, né? Ocorreu a formação desse trajeto fistuloso, né? E a intenção cirúrgica é sempre preservar a continência, porque muitas vezes eles estão muito próximos ao esfíncter. E uma cirurgia muito radical nesse caso pode fazer com que esse paciente perca a continência, a contração do esfíncter externo, tá? A classificação, tem uma classificação da fístula, mas eu não trouxe, porque senão a aula ficava mais longa ainda, mas é a classificação que a gente usa, é a classificação de Parkes, né? E de complexidade da fístula. Então, tem pacientes que têm uma fístula só, tem pacientes que têm duas, tem pacientes que têm três, tem pacientes que têm quatro ou mais orifícios fistulosos, tá? Quem são esses pacientes que têm mais orifícios fistulosos? Geralmente tem a ver com associação inflamatória, doença de base, tá? Os principais procedimentos são a fistulotomia, a colocação do seton ou sedenho, né? Aqui em Brasília a gente usa muito esse termo sedenho, diferente de outros locais que usam o termo seton, né? Pode ser feito o lift, o retalho avançado, o VAT e o VILAC, tá? São técnicas cirúrgicas de acordo com o procedimento. O que costuma ser feito? A maioria das fístulas ela é tratada ou através de uma fistulotomia ou de uma fistulectomia. Geralmente, o procedimento mais seguro é a fistulotomia, tá? Em alguns casos, de ser uma fístula mais complexa, o tempo todo o tecido não está legal, não tem a cicatrização, né? Se faz uma fistulectomia, mas existe uma questão do risco de incontinência muito alto, tá? Então, por isso que na maioria das vezes vocês vão ver uma fistulotomia e não uma fistulectomia, tá? Ah, mas não seria mais fácil tirar logo de cara? Não, quando eu tenho um risco daquele paciente perder cocô sempre, né? Então, isso aí é algo que afeta muito a qualidade de vida do paciente, né? Então, por esse motivo, não é feito de cara a fistulectomia. E a colocação do sedenho. O sedenho nada mais é do que a gente colocar um dedo de luva, uma sondinha bem fininha. Se usa muito penroso quando ele não é de silicone, né? Quando ele é de látex. É, e ele fica no trajeto da fístula. Fica no trajeto da fístula e no pós-operatório vai sendo feito a redução desse sedenho, né? Aproximando e ele vai fechando aquele trajeto, ele vai inutilizando aquele trajeto. Então, esse sedenho pode ficar no paciente até mais de 2 meses, depende de qual é a evolução desse paciente. Por que que é importante colocar esse sedenho? Para que ele não forme abscessos, né? Porque as fístulas, elas têm uma tendência, muitas delas provavelmente foram originadas de abscessos locais, ali em criptas, né? E isso faz com que aumente a dor do paciente, né? Ele não dá conta, é uma dor insuportável local. E só depois que drena é que ele para de ter esses abscessos. Então, o ceton ou sedenho, ele é importante manter até para uma prevenção de complicação, né? Na questão de infecção, de formação de um abscesso. E o lift, né, que é a ligadura do trato interesfincteriano, né?
é mais usado para fístulas complexas. Então, se às vezes o paciente tem mais que uma fístula, às vezes ele vai ter mais do que um sedênio após a remoção daquela fístula, né? Ou o tratamento, né? Então, tendo a fístula, né? É feito a curetagem desse orifício completamente, né? Expondo o trajeto fistuloso, é feita uma ligadura e secção, e aí se aguarda, né, a cicatrização. Mas são em casos mais raros. Se o paciente já tem muito histórico de abscesso, mesmo assim, às vezes ele tem mais que uma fístula, não são todas as fístulas que é feita essa técnica, tá? Pode ser que tenha alguma que vai ficar com sedema. Então, as técnicas, elas podem se misturar também, tá? Misturar quando é um caso mais complexo. E o retalho avançado, ele é semelhante ao retalho anodérmico que a gente viu na fissura anal, né? Que aí tem a fístula, é retirada completamente aquele tecido fistuloso e vem com o retalho mucoso. Qual é o problema dessas outras técnicas que não são abertas, né? Que é com retalho, lift, que aumenta muito a dor e a chance de infecção. Então, por isso que os métodos mais simples são usados de forma mais comum, né? Como, por exemplo, a fistulotomia, né? Então, na avaliação pré-operatória, mais que nunca, aqui é feito uma avaliação minuciosa da continência, né? Como que a gente avalia a continência desse paciente? Através do exame físico, da anamnese, né? Se ele consegue reter os flatos, se ele tem, se ele suja a calcinha ou se ele suja a cueca, né? Então, tudo isso é perguntado antes do procedimento. E é feito o exame de manometria anorretal, né? Que ele vai medir o tônus daquela musculatura e da força daquele esfíncter, tá? Porque é necessário ter um exame pré e no pós-operatório, depois que ele já passou ali pelo menos um mês do pós-operatório, é feita uma nova manometria para que seja possível a gente mensurar qual foi a perda, né? E se teve perda nessa continência, tá? O posicionamento desses três tipos de procedimento são a litotomia ou jackknife, né? O monitoramento da dor, sangramento, drenagem, higiene local e o controle intestinal para uma eliminação, uma evacuação adequada, com o mínimo de dor, é muito importante. Então, são três tipos de procedimentos que são considerados simples, né? Mas que o pós-operatório para esses pacientes, ele é bem doloroso, tá? Isso ele tem que estar preparado. As cirurgias, quando são cirurgias de urgência, geralmente elas vêm para tratar abscessos anorretais, né? Que é o quê? Nada mais do que uma infecção aguda com acúmulo de pus, principalmente de origem criptoglandular. É uma cirurgia de urgência, tá? Precisa abrir e drenar imediatamente, tá? Até para eliminar a chance de se formar, então, trajetos fistulosos, né? Além disso, após esse procedimento, tem que se avaliar minuciosamente é, se, se aquele abscesso já tinha uma origem de uma fístula, né? Porque pode acontecer isso. No sentido, como que a gente não sabe? Porque o componente de dor, edema, está muito alterado. Então, a avaliação por imagem, ela fica comprometida, né? Daí, assim, é feita a tomografia, né, que vai mostrar aquele abscesso, mas posteriormente, depois que passar um tempo do pós-operatório, é feita uma ressonância, né, com mais calma, saindo daquele processo inflamatório, infeccioso, para poder, então,
se limitar, saber, já tinha uma fístula ou não tinha fístula, e esse abscesso surgiu do quê, né? Porque tem os abscessos simples, mas tem os abscessos que eles são complexos e tem recidiva, né? Então, é mais frequente, superficial, e aí uma incisão simples, uma drenagem resolve, né? Mas isso não exclui que se busque saber se tem algum trajeto fistuloso associado, depois que passar aquele pós-operatório mais recente, é, ou pode ser, né, isquioanal, né, onde vai ter uma dor mais profunda e a exposição cirúrgica vai precisar ser mais ampla, tá? Pode ser interesfincteriano, né, sem. Nesse caso aqui, é o caso que mais cuidado precisa ser feito na hora da incisão, porque ele corre o risco de comprometer esfíncter, né? Quando há o corte ali do esfíncter e perder continência em relação a isso, né? Então, quando a gente fala assim, é mais superficial, onde que ele está? Ele tá é um abscesso perianal, ao redor do ânus. É isso que o retal, né? Ele está um pouquinho já subindo, né? Mais profundo, né? Interesfincteriano, entre os dois esfíncteres, né? E aí tem a questão é, da continência na hora da drenagem, né? E o abscesso supraelevador, que é mais alto. Então, tem várias classificações dentro desse abscesso. Então, o procedimento cirúrgico também modifica ligeiramente na drenagem, né? E no cuidado. Então, tratamento é drenagem, né? E antibiótico terapia, né? O antibiótico sem a drenagem, ele não vai resolver nada, tá? Então, esse aqui é só um esqueminha para lembrar que precisa ter essa avaliação inicial, né, para determinar a relação com o esfíncter anal, tem que ter a drenagem imediata, nessa drenagem ser feita uma lavagem, um desbridamento intenso do local, para não deixar resíduo. O controle do trato fistuloso, então, assim, se perceber que tem um trajeto fistuloso, já dá para poder colocar um sedênio, porque já consegue permitir que evite um abscesso futuro, tá? E buscar, né, os cuidados perioperatórios são os mesmos das cirurgias que eu apresentei para vocês agora, tá? E precisa, então, buscar, né, o diagnóstico definitivo do que levou àquele abscesso, né? Então, avaliar os sinais de infecção, controlar a dor, monitorar sinais vitais. Aqui é muito importante, né, que a gente tenha atenção a uma taquicardia, porque de um abscesso pode se tornar, né, se o paciente chegar tarde, né, assim, demorar para não querer ir no hospital, ele pode já chegar com início de Fournier, tá? E aí vai ser um desbridamento amplo e muitas vezes até desvio de eliminação intestinal, né? Então, sempre ter o cuidado de avaliar dor, sangramento, drenagem, né? A questão dos banhos de assento é fundamental, né? Para ter essa higiene perianal. Os instrumentais que são acrescidos aos básicos são o afastador anal, o anoscópio, o espéculo anal, as lâminas de bisturi 11 e 15, né, além da tesoura de Metzenbaum, pinças como Alice e Kelly, né, e o Mayo Egger, aspirador e dreno de Penrose, né, por quê? Porque se tiver a ocorrência de identificar o trajeto fistuloso, já coloca um sedênio, né, um cetom. E aí, outro tipo de cirurgia, né, que a gente vê em proctologia, são as cirurgias das doenças pilonidais, né, que é aquela inflamação que geralmente ocorre ali no final da adolescência, adulto jovem, né,
por uma questão de o pelo ficar encravado na região sacrococcígea e formar cistos e fístulas, né? E aí não adianta só tomar antibiótico, tem que remover todo aquele tecido ali, tá? E aí nós temos a excisão aberta, né? Que é o padrão mais comum, é a que tem menos recidiva depois, tá? Que vai fazer o quê? Vai ter incisão com a drenagem, que já vai aliviar a dor, e vai ser feita uma maturação ao redor de toda a, a excisão para poder cicatrizar de segunda intenção. No fechamento, que também tem a técnica de fechar, né? Então faz toda a excisão e fecha com sutura. A incidência de infecção é muito alta, né? Por isso que a maioria dos casos, por ser uma cirurgia infectada que envolve pus, né? A drenagem de pus, a maioria das vezes vai ser feita a excisão aberta, tá? Em alguns casos mais graves, que é muito grande mesmo, né? Às vezes é feito então a técnica de retalho. E aí tem os tipos de retalho, Lindbergh, Carendax e Bascom. Então, dentro das técnicas de retalho, que elas vão ser importantes para cobrir, principalmente com a ressecção muito extensa, né, localmente. Então, na técnica de Cardax, né, é um retalho lateral com fechamento assimétrico, então fica meio desviada, então ela não fica centralizada, né? No retalho de Lindbergh, como ele ficou um pouco maior, é feito um retalho em formato de losango. Esse de losango tem sido que dá menos tensão à cicatriz e aí ele tem um desfecho melhor, tá? Mas assim, se lembrem que todas as cirurgias que a gente falou até agora, todas elas são com componente de contaminação, né? Então, quando a gente vai comparar isso com uma cirurgia limpa e uma cirurgia contaminada, nós temos uma incidência muito maior de complicação infecciosa, né? No caso, todos os retalhos losangulares que eu já vi, eles apenas tiveram pequenas deiscências. Sem isso, geralmente a gente não vê. Mas o fato de ter só pequenas deiscências é, assim, procedimento perfeito, porque não teve a perda do retalho, né? Isso é muito importante. E nesse outro tratamento, né, nós, que aí é parte endoscópica, seria visualizar através do endoscópio o local, fazer a remoção de todo o tecido, tipo uma curetagem mesmo, né, cauterizar todos os trajetos fistulosos e aí ter o fechamento. É uma cirurgia mais limpa, é uma cirurgia, desculpa, menos invasiva, né? Porém, assim, a, a gente não tem, assim, tanto respaldo da literatura, porque são casos selecionados que se faz, né? Naqueles grandes cistos ou que já tem fístula associada, a gente não consegue fazer essa técnica, né? Então, o procedimento, ele realmente está sempre relacionado à clínica do paciente, tá? Então, os cuidados, avaliação clínica, investigação de abscessos prévios, né, porque isso é importante, orientações de higiene, e aqui é muito importante o seguinte, quando é feito na técnica aberta, né, aqueles primeiros curativos, eles precisam ser delicados. Por quê? Porque ainda tem muito tecido friável. E se eu passo a gás limpando, eu vou provocar um sangramento difuso ali, né? Então, assim, a limpeza
Tem que ver, viu que tem o coágulo ali, tem a formação daquele coágulo de fibrina. Tá, se ele não saiu com uma limpeza superficial leve, você não remove, porque senão vai ter um sangramento. Eu falo isso porque a gente às vezes quer deixar bem limpinho, mas tem condições em que a gente não pode remover de cara, e uma delas é numa cirurgia aberta de cisto pilonidal, até ali na primeira semana, se tiver coágulos de fibrina que não soltaram numa limpeza superficial, você não aprofunda, porque senão vai ter sangramento, tá? É, questão da dor, né? Mas geralmente não tem o componente de dor assim tão grande quanto as cirurgias que a gente já falou, tá? Mas precisa fazer curativo, né? Uma vez que está aberto, precisa ter curativo. E quando usou a técnica fechada, tem que ter cuidado com o excesso de umidade local. Então, usar roupas leves, roupas de algodão que absorvem o suor, para não aumentar muito aquela condensação de umidade ali, que é um dos motivos que pode ter, então, a decência e a abertura, tá? Os instrumentais envolvem bisturi, lâminas de bisturi 20 e 23, tesouras de Metzenbaum e Maio. As pinças mais utilizadas são a Alice, a Kelly e a Cocker. Precisa do eletrocautério, né? E são usados fios tanto absorvíveis quanto inabsorvíveis, né? Depende de qual técnica, né, vai ser usada. Se for fechada, vai ser inabsorvível na maioria das vezes, né? Se for aberta, a marsuporização, que é aquela sutura em volta na borda, ela precisa ser de fio não absorvível. Desculpa, fio absorvível. Só na fechada não absorvível. Bom, e aí a gente muda para outro tipo de procedimento, né? Aí vocês pensam assim, não vai acabar, né? Ainda tem um bocado pela frente. Que são as cirurgias dos prolapsos retais, né? Isso está muito associado à fragilidade do assoalho pélvico, né? Então, avisa o quê? Essas cirurgias? Corrigir esse prolapso e tentar restaurar a anatomia pélvica, né? Então, uma das cirurgias é a retoplexia abdominal, né, que é a mobilização e fixação do reto no promontório sacral, né? Tem menor recorrência, mas é uma cirurgia que deve ser mais realizada só em pessoas jovens, tá? E se vocês observarem, a maioria dos prolapsos retais, eles vêm, né, já com idade avançada, né? A retopexia laparoscópica é o mesmo tipo de procedimento, só que aí, né, laparoscopicamente, não precisa ser aberto. A retopexia ventral com tela são em casos de pacientes que já têm uma fragilidade maior, que só a sutura, a fixação não vai resolver, precisa associar uma tela, tá? Para melhorar essa função intestinal e evitar, né, incontinência. E tem também o procedimento de Delorme, que já não precisa ser por via abdominal, né? Ele é feito exatamente pela abordagem perianal, né? Com ressecção da mucosa e plicatura muscular. Uma cirurgia, assim, a princípio, bem mais tranquila do que a retopexia via abdominal. E o procedimento de Altmaier, né, que é uma retossigmoidectomia perianal, e aí é mais utilizada em idosos, tá? E com aqueles prolapsos bem grandes, às vezes de 10, 15 centímetros, né? Por uma questão cirúrgica mesmo, um baixo risco cirúrgico de complicações.
Então, aí nós partimos então para as cirurgias oncológicas, né? Que envolve muito câncer coloretal, que é outro tipo de procedimento muito utilizado, muito realizado pela cirurgia coloproctológica. Então, é feito para remoção de tumores primários, de linfonodos regionais, imagens de tecido, né? Que é sempre considerado quando a gente está tendo os procedimentos cirúrgicos oncológicos. A escolha da técnica a ser usada depende da localização, do estadiamento da condição do paciente e da resposta à neoadjuvância. Então, tem pacientes que têm uma boa resposta à neoadjuvância, que aí consegue, às vezes, até excluir o procedimento cirúrgico. E tem outros que não têm essa resposta, e aí a cirurgia precisa ser muito maior. A prioridade é sempre buscar as abordagens minimamente invasivas, a laparoscopia, a robótica, né? Mas tem condições em que, por exemplo, nas questões de urgência, vai ser aberto, né? É, Aí pode ser feita uma excisão local transanal para tumores iniciais, né, sem necessidade de retirada de linfonodos. Pode ser feito o TAMES, né, que é uma evolução maior, né, do local onde tem aquela lesão. Pode ser uma ressecção anterior baixa, tá, que é a maioria dos tumores tendo ela um desvio, né, intestinal, é geralmente o procedimento mais utilizado, tá? Cirurgias mais extensas, com remoção, então, do esfíncter anal, aí nós já estamos falando da amputação abdômen-perineal, que a gente fala que é amputação de Miles, né? Que já são pacientes que vão precisar tirar o reto inferior e o ânus, né? E vão ficar com uma colostomia definitiva. E tem exenteração pélvica para tumores localmente avançados. Quando? Quando além de não só comprometer o intestino, esses tumores eles comprometem é, e aí tem uma diferença em enxerteração pélvica anterior, pélvica posterior e pélvica total, né? Então, na anterior tem comprometimento geralmente da bexiga, né? E posterior, principalmente na mulher, tem além do reto, tem a útero, né? E ovários. Então, de acordo com o procedimento, ela pode ser uma esfinteração pélvica total. E aí o paciente vai ficar com uma ureterostomia, né, que pelo avanço da doença ele não consegue fazer um Bricker, que é uma urostomia. Então, ele vai ficar com uma ureterostomia e vai ficar com uma colostomia. E aí é definitivo, tá? Então, são cirurgias mais complexas, né? Quando o câncer é no cólon, aí pode ser feito hemicolectomia direita nos tumores de sécula, colo ascendente, ou que estejam próximos ali à flexura hepática. Hemicolectomia esquerda nos tumores de flexura esplênica e colo descendente. A sigmoidectomia na ressecção de cólon sigmoide, né? Colectomia subtotal para tumores síncronos. Às vezes o paciente tem um tumor à esquerda e tem um tumor à direita, tá? Então, por isso que sempre no pré-operatório, quando foi identificado que o paciente tem um tumor à esquerda, e às vezes foi difícil o exame e não completou, a gente vai tentar fazer um novo exame, e aí é a colonoscopia, porque a gente precisa ter certeza que não tem nada do lado direito, né? Porque existe uma incidência muito alta, então, de tumores síncronos, né? E isso também muito associado a síndromes hereditárias, né? E pólipos extensos, que aí entra aquela doença de polipose edematosa familiar, que é comum em famílias, é a família toda, é genética, né? Então, na maioria das vezes, são pacientes que vão fazer, então, uma colectomia total.
tá? Antes de ter, né, a inflamação que causou o tumor, né? Então, nessas famílias hoje, a gente tem isso muito mais claro, mas quando elas começam a ter, né, a questão dos tumores, precisa sempre é, esperar a biópsia e ver se não é polipóide. Se for polipóide, toda a família precisa fazer uma colonoscopia, independente da idade. E aí é a questão de, tenho condição de fazer uma cirurgia minimamente invasiva, seja ela uma laparoscopia ou uma cirurgia robótica, perfeito, né? Vai ganhar na questão de menos trauma cirúrgico, menos dor, recuperação rápida. Isso envolve qualquer procedimento cirúrgico, né? E aí, um pouquinho eu falei, né, da doença de Crohn. É também uma doença que é tratada, além do gastro tratar, tem que ter o cirurgião. E o cirurgião que trata essa doença é o coloprocto. É uma cirurgia, são cirurgias que visam não a cura, mas visa tentar eliminar as complicações e preservar o máximo de intestino possível. Tá dando para entender, gente? Eu estou muito rápido. Se tiver alguma coisa que vocês não consigam acompanhar, vocês põem no chat que eu respondo, tá? A drenagem de abscessos intraabdominais e perineais são muito comuns nesses pacientes, né? Tratamento das fístulas com PECAS, com ceton, com lift, retalho, é mais difícil da gente ver nesse tipo de doença, mas num paciente que está mais controlado, a gente consegue ver. Ressecções intestinais por conta de estenoses, perfurações. Por quê? Porque existem, dentro da classificação da doença de Crohn, tem uma classificação, uma subclassificação que elas é estenosante e perfurante. E aí ela vai formando aquela inflamação, ela cria cicatrizes na luz do intestino e vai formando contrações, né? Quando a gente tem uma cicatriz, a gente tem uma contração e vai diminuindo a luz daquele intestino. E aí, por isso que ocorrem, então, as estenoses e, às vezes, as perfurações, tá? A citritoroplastia é para tratar estenoses benignas, né? Sempre preservando a parte intestinal. E a ileostomia ou colostomia geralmente vem para proteger as anastomoses, né, e desviar o trânsito intestinal. Por exemplo, um paciente que tem múltiplas fístulas perianais, a dor é enlouquecedora. Então, é um paciente que vai ser conversado com ele a questão do desvio, né, até conseguir tratar essas fístulas. E geralmente eles ficam com muito medo, muito receio, mas depois que eles desviam, eles não querem mais retornar por conta do alívio da dor, né? Então, uma das cirurgias que é feita é essa proctocolectomia com bolsa em J, né? É muito usado na retocolite ulcerativa, mas pode ser também usada na doença de Crohn, né? É o padrão ouro para desvio. Então, é retirado o cólon e com o ilho é feita uma bolsa que a gente chama de bolsa em J. E aí, para poder cicatrizar essa bolsa, né, o paciente fica com uma ileostomia. Quando não é possível fazer a reconstrução em J, o paciente vai ficar com uma ileostomia definitiva, tá? Às vezes o paciente faz uma colectomia subtotal, né, nas urgências, quando ele tem uma colite fulminante ou um megacolon tóxico, né? E às vezes isso vem em decorrência do tratamento que não está respondendo, né? Ele está fazendo a medicação, mas ele não está respondendo àquela medicação. Então ele fica com inflamação contínua e isso gera uma complicação intestinal muito grande, né? Bom, aqui falando agora só sobre a incontinência fecal. Obviamente, ela tem a ver com outras doenças, né? É, mas quando o paciente tem
uma incontinência fecal e não conseguiu tratar com medidas conservadoras, que aí envolve o quê? Uma dieta mais obstipante, né, para não ficar uma evacuação líquida, ficar uma evacuação mais pastosa e ele conseguir é, segurar, né? Aí vem a questão cirúrgica. E aí tem a esfincteroplastia anal, né, para defeitos, quando o problema foi o esfíncter externo, né? Por exemplo, o mais comum é o trauma obstétrico, né? Então, criança grande demais, parto mal conduzido, força no momento errado, episiotomia na direção errada, na direção do esfíncter é, externo anal, né? Então, o que é que ocorre? Há uma necessidade de resolver, né? Aquele esfíncter que foi cortado, tá? Claro, a minha visão é uma visão diferente da de vocês, né? Então, eu já vi vários casos, por quê? Porque lá trata isso, né? Onde eu trabalho. Mas, assim, no geral, é mais restrito, né? Assim, na população geral, é uma complicação restrita, mas o meu viés é porque eu vejo muito mais, porque eu estou na especialidade que trata isso, né? É, pode ser feito também a neuromodulação sacral, né, para incontinência grave, né, e sem defeitos no trajeto, se é algo mais de modulação, né, e aí coloco o aparelhinho para modular, para conseguir contrair a musculatura. Pode ser feito também a graciloplastia dinâmica, que é usando um músculo grácil, grácil, para, né, no caso de teve uma laceração praticamente total do esfíncter. Obviamente que vai melhorar muito a continência desse paciente, mas pode ser que ele não tenha uma continência em 100%, que ele tenha uma continência em 80%, né? Então vai ter sempre uma perdinha se tiver umas fezes mais líquidas. A literatura fala muito do esfíncter anal artificial, mas ele é muito difícil de manutenção para o paciente, né? Ele não consegue ter se acostumar com o dispositivo, né? Então, isso gera a pouca utilização, né? E em casos mais graves, o paciente acaba ficando com uma colostomia definitiva, né? E aí, entre a esfincteroplastia e a neuromodulação, nós temos o quê? Uma taxa de sucesso nos pacientes da esfincteroplastia até 80%, né? O que é uma taxa de sucesso muito boa. E uma taxa de sucesso na neuromodulação sacral acima de 70%, né? A técnica menos invasiva vai ser a neuromodulação sacral. Mas se o paciente tiver um acometimento mesmo por trauma do esfíncter, aí a neuromodulação não é mais indicada, né? Então, eu já vi paciente que teve por trauma obstétrico, né? E por trauma mesmo, acidente, o guidão da moto entrou no períneo e aí rasgou parcialmente o esfíncter anal, né? Então, são casos assim que você não vê sempre, mas que podem acontecer, né? Isso que eu acabei falando já. Então, entre o esfíncter anal artificial e uma graciloplastia, como é que fica, né? E a colocação associada do eletroestimulador aqui na graciloplastia. É uma coisa mais lenta, o paciente vai se acostumar, né, com o treino, porque ele precisa de treino e estimulação, né? Então, vai requerer muito mais do biológico dele. E esse esfíncter anal, ele tem o cuffzinho, o manguitozinho, que ele precisa bombear para manter fechado, né?
É um controle ativo, então o paciente tem que controlar, tem uma recuperação rápida, mas tem também a questão de infecção e erosão no local desse esfíncter anal artificial, né? O que inviabiliza a longo prazo, né, o uso. Por isso que ele às vezes não é a primeira escolha. E aí, estamos quase chegando no fim, tá, gente? Eu sei que tá puxado. Os distúrbios da evacuação, né? Que aí são feitas correções cirúrgicas, é, e geralmente vem por síndrome de defecação obstruída, né? Que está associado a retocele, intuscepção retal e enterocele, tá? Geralmente é feita uma retopexia ventral laparoscópica, né? E aí consegue melhorar a evacuação e a constipação. Obviamente tem que tratar com medidas conservadoras associadas, né? Correção da retocele ou da enterocele, caso isso esteja muito evidente, tá? E a cirurgia de STAR, né, que é uma ressecção via transanal, né, para resolver, então, essa alteração aí no de retocele e intuscepção retal interna. Ou, em casos associados à constipação e uma inércia colônica, é feita uma colectomia subtotal. E, em alguns casos mais graves, eu já vi a colectomia total, em casos de inércia colônica muito grave. E tudo isso está associado à correção de defeitos que precisam ser resolvidos e estão ligados ao assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico tem muitos músculos e a gente precisa treinar esses músculos. Não pode exagerar, porque senão também causa uma hipertonia, né? Mas eu preciso manter a minha musculatura saudável. Na colectomia, né? Geralmente é casos bem mais graves, né? É possível a gente ver? É possível. Quais são os pacientes que hoje a gente consegue ver com a frequência muito maior isso? Pacientes que já tinham uma obstipação e aí usam medicações psicotrópicas que pioram essa obstipação e aumentam a lentificação intestinal, causando essa inércia colônica, né? Daí, a maioria das vezes precisa, sim, retirar o cólon, né? Quase que total ou total. E aí pode ser feito uma anastomose ilho-reto, ou se o reto não estiver bom, né? Tem alguns casos que tem estenose retal, é ficar com uma ileostomia definitiva. Outra coisa que é muito realizado são o tratamento das lesões condilomatosas, né, anais. Então, elas podem ser via ambulatório ou podem ser via centro cirúrgico, né? Então, via ambulatório, podem ser usadas podofilina, crioterapia, né? São os métodos que a gente mais usa via ambulatorial. Ou ácido. Ai, meu pai, eu uso sempre, e agora esqueci, que é a ata 90%. Me esqueci do nome, não vou conseguir me lembrar, mas não tem nada não. Depois eu falo para vocês. É, E no caso que seja uma quantidade de condilomas muito maior, aí é feita uma ressecção cirúrgica mesmo, né? Tudo que é removido cirurgicamente tem que mandar para biópsia para tentar verificar se já não tem um diagnóstico de carcinoma, né? Que é muito associado ao HPV. Então, remoção completa tem que ser excisão cirúrgica, pode ser usado o eletrocautério, né? Causa um pouquinho de dor, mas também pode ajudar. Pode ser feito um procedimento com laser para remoção dessas lesões mais extensas. Biópsia é sempre obrigatória. E o que é mais comum?
é que pode ser que tenha, então, a ocorrência do carcinoma espinocelular, né? E o padrão é quimio-radioterapia. Depois que faz essa quimio-rádio, é que vai ser feita a cirurgia, né? Se não houver um, uma realização completa, né? Isso, ácido tricloracético, tá vendo? Até tu lembra e eu esqueci. Que já passou lá, já tem tempo. Então, quando o tratamento quimio-radioterápico ele não funcionou nesses casos, é obrigatório fazer aquela amputação abdômen-perineal de Miles, né? Por quê? Porque é a única forma de controlar a doença. Porém, se o paciente recusar, aí não tem como fazer. Aí ele provavelmente vai ter uma recidiva e aí vai ter que ir fazendo uma paliação com radioterapia até o volume máximo que ele pode fazer de radioterapia, né? Então é muito importante que seja tratado o quanto mais precoce possível, né? E por último, por que que a coloprocto está sempre associada à confecção de estomias intestinais? Porque às vezes, né, para a gente tratar a doença de base, há uma necessidade de desvio daquele intestino, né? Então, quando que estão indicados esses desvios? Né? Para proteção de anastomose, em casos onde ocorre traumas ou obstruções e neoplasias, né? Então, não tem como fazer uma anastomose primária ali, porque vai romper, né? Está inflamado, vai romper, e aí é muito pior se fizer uma peritonite fecaloide. Então, por isso é feita, então, esse desvio, né? Os principais são a ileostomia e a colostomia, né? Que elas podem ser terminais ou em alça ou duas bocas, tá? O que que a gente tem que se atentar sempre? Que a ileostomia, ela vai ter sempre um efluente muito grande, é essencialmente líquido e o paciente tem um risco de desidratação e de evoluir para uma insuficiência renal aguda, né? Se não for feito nenhuma hidratação e interromper a perda de líquido. A colostomia, a depender do ângulo em que foi realizada, se foi à direita, ela também vai ter uma drenagem maior. Mas se for à esquerda, ela vai ser mais pastosa para o sólido, né? E menor risco de desequilíbrio eletrolítico. Então, hoje, no panorama que a gente tem hoje, de pacientes que são cardíacos, diabéticos, renais, uma ileostomia não bem conduzida pode levar o paciente a infartar por excesso ou falta de potássio durante a reposição e perda de eletrólitos. Então, assim, às vezes a gente acha, tá tudo bem, né? Mas aí fica muito ruim, né? Quando a gente não faz alguns procedimentos básicos, leva ao agravamento do quadro dos pacientes. Então, igual eu falei, ela pode ser terminal, ter só uma boquinha, e aí a gente vai encontrar ela principalmente no pós-operatório da cirurgia de abdômen perineal, né, amputação abdômen perineal, e na cirurgia de urgência, que é muito usada, que é a laparoscopia com colostomia Hartmann, né? E a estomia em alça, geralmente ela já é confeccionada com algumas intenções, ou com uma reconstrução precoce, ou com associado a um tumor obstrutivo, e aí não tem como fazer ressecção, só faz o desvio, e aí faz em alça. Quando é um pós-operatório, que tem, por exemplo, pós-operatório da proctocolectomia com confecção de bolsa de J, aí a gente geralmente vai ver o quê? Uma ileostomia em dupla boca, né? Que são a boca da ilho juntinho com a boca do colo ascendente, né? Ou puxando já essa bolsa de J, tá? Por quê?
porque aí, para a reconstrução desse paciente, não precisa ter o acesso ao abdômen todo. No local ali, faz a incisão, faz a ressecção do que estava externo e aí fecha, né? Então, se torna uma cirurgia com muito menos complicação, tá? As principais complicações desses estomas vão ser o edema, sangramento, necrose, retração, abscesso peristomal. E tardiamente, podemos encontrar após o ganho de peso a hérnia parastomal, o prolapso, estenose é muito associada a paciente que tem uma camada abdominal de gordura maior, né? As dermatistes, por a maioria das vezes por recorte inadequado, e as fístulas, que são muito associadas à doença de base, né? Qual é o papel da enfermagem? É garantir que esse paciente no pré-operatório receba a demarcação correta do local, receba a educação, seja feita uma seleção correta do equipamento coletor, para assim a gente ter, então, o foco na prevenção de complicações. E, finalizando, ainda dentro da área de proctologia, nós temos os procedimentos endoscópicos terapêuticos, né, que são feitos através da colonoscopia, né? Então, são realizadas as remoções de lesões pré-malignas, né? Consegue controlar hemorragias, tratar estenoses, às vezes, de anastomoses cirúrgicas, né? Pode ser feita a polipectomia já no ato do exame, né, que é retirada de pólipos. A mucosectomia, quando há uma lesão mais plana, né, é feita uma elevação e uma ressecção dessa mucosa. E tratar a dilatação de estenoses, né, com o balão de dilatação. Às vezes, em alguns pacientes com tumores oclusivos, pode ser colocado prótese colônica, tá? Geralmente, a gente tem usado as próteses esofágicas para substituir, porque a gente não consegue achar para comprar as intestinais. Então, a esofágica, ela consegue resolver bem. E dentro da questão das polipectomias, né, elas podem ser feitas com técnicas diferentes, né? Então, pólipos menores que 5 milímetros é feito só com a pinça, né? E aí a gente só tira com a pinça. Ela pode ser feita com alça fria, sem ligar no eletrocautério, né? E geralmente ali até 10 milímetros, ou pode ser feita também ligado no eletrocautério, tá? Então tem as duas, a maioria das vezes, quando ele é pequenininho, a gente faz só na pinça, e as outras vezes faz no eletrocautério, né? Junto com a alça. Bom, na mucosectomia é feito isso aqui. Então, é feita uma injeção de solução hipertônica de cloreto de sódio, vai elevar a lesão e depois consegue remover sem que haja perfuração, tá? O manejo das estenoses são através da dilatação e das próteses colônicas. No controle de sangramento, pode ser usado clipes endoscópicos, associado à coagulação bipolar, pode ser feito também plasma de argônio ou injeção de adrenalina, tá? Em casos onde tem angiodisplasia, proctite actínica ou um sangramento difuso, aí se faz mesmo a ablação por plasma de argônio, tá? Então, assim, a técnica endoscópica ela é muito importante para a gente evitar que pacientes que têm pequenas lesões precisem de um procedimento cirúrgico mais amplo, né? E isso faz com que seja tratado o problema desse paciente sem necessitar, né, de internar, de